Bem-vindo ao canal Voz do Google. Vocês votaram e o caso que vamos falar hoje no nosso especial é o caso da Ana Lídia Braga, caso que ocorreu há 45 anos atrás e que permanece sem solução. Então, se você gosta de casos reais retratados, se inscreva nesse canal, deixe seu like, ative todas as notificações e vamos lá. Ana Lídia, ela era a caçula de uma família onde tinha 3 filhos, tá? Ela tinha apenas 7 e a família era de classe média e bem tradicional. Ela morava em Brasília, na Asa Norte. Há 45 anos atrás, Brasília era uma cidade muito jovem ainda. Estava no seu início, né? Por quem não se recorda do projeto aí, que lembra-se que estudou o projeto de construção de Brasília. Ela era loira, tinha olhos azuis e era extremamente amada por sua família. No dia 11 de setembro de 73, numa terça-feira, 2 horas da tarde, ela foi deixada pelos familiares na escola que ela frequentava na época, Colégio Madre Carmen Sales. Porém, os professores indicam que ela nunca entrou na escola. O desaparecimento dela só foi sentido na tarde, no momento que foi buscá-la na escola. Quem buscava ela era uma empregada da família. E somente nesse período, depois de várias horas, 5 horas da tarde aproximadamente, foi se dar conta de que a Ana Lídia nem entrou na escola e não esteve em qualquer parte do colégio naquele dia. Então, sendo feita uma investigação inicial ali aos arredores da escola, o jardineiro que fazia parte de manutenção, né, do colégio confirmou que viu a Ana Lídia conversando com alguém e saindo pelo portão lateral da escola. Durante o testemunho ao policial, ele chegou a apontar para o irmão da Ana Lídia, falando que aquele seria o jovem que estava com ela. Álvaro Henrique tinha 18 anos na época. Porém, um outro garoto lá da escola dela disse que viu ela com outro jovem que tinha características bem diferentes do irmão dela. Então isso aí foi um confrontamento de informações que acabou fazendo com que a investigação já iniciasse com bastante confusão. Esse mesmo garoto disse que a Ana Lídia entrou com alguém em um carro. Às 8 horas da noite do mesmo dia, já com a polícia fazendo toda a investigação, o delegado José Ribamar recebeu uma ligação de um sequestrador. Ele pediu 2 milhões de cruzeiros em troca da Ana Lídia. Relata-se ainda que ela foi colocada na linha para conversar com o delegado. Porém, no dia seguinte foi encontrada uma carta manuscrita num supermercado bem próximo a onde a família morava, supermercado chamado Sabe. Não sei se esse supermercado ainda existe. Essa carta era destinada ao pai da menina, informando que 500 mil cruzeiros deveriam ser deixados numa ponte lá próxima até a data de sexta-feira. Porém, de forma surpreendente, alguns objetos dela foram encontrados numa região de Matagal que tinha do lado ali da Universidade de Brasília, a UNB, o UNB, né? Então a Polícia Civil decidiu fazer uma busca bem minuciosa naquele terreno. E ali teria sido encontrado a Ana Lídia, com muitas lesões, ainda assim numa cova, vamos dizer, rasa, né? Um local bem raso ali, não muito fundo. No local havia marcas de pneus de moto e foram encontrados também preservativos, papel higiênico e algumas outras coisas no local. A forma como ela foi tratada foi extremamente cruel. Segundo o legista, a asfixia dela se deu por compressão sobre o peito, ou seja, alguém ficou sobre a caixa torácica dela e fechou as vias de respiração dela. Ainda se revelou que ela sofreu todo tipo de tortura e maus tratos, além da violência de cunho sexual que foi praticado com ela até mesmo depois de sua morte. O caso é extremamente pesado e muito triste. No dia 13 de setembro, Ana Lídia foi enterrada no cemitério Campo da Esperança. Atualmente o túmulo dela recebe ainda visitas até hoje em dia. Para quem não sabe, esse período era o período da ditadura militar e foi o período mais rígido de toda a ditadura. Então sabia-se que esse crime seria punido com muito rigor. Mas as investigações foram por linhas complexas e tiveram vários erros. E agora vamos tentar entender qual foi o trajeto que a polícia fez. A polícia seguiu uma linha de investigação que suspeitava do Álvaro, porque o Álvaro havia sido citado pelo jardineiro outrora.
Ele era irmão da garota, tinha 18 anos, e dizia-se era possível o envolvimento do Raimundo Lacerda, que era amigo do Álvaro. A polícia acreditava que os dois podiam ter planejado sequestrar a garota para conseguir dinheiro e tá usando esse dinheiro para pagar uma dívida que eles teriam com o tráfico, alguma coisa desse tipo. Assim que o Duque ficou sabendo que ele era suspeito, ele mudou os documentos dele e ficou foragido por 5 meses. Uma denúncia levou ele a ser capturado lá em Goiás e ele negou, quando capturado, qualquer envolvimento no caso. Mas ele ter fugido já ficou super estranho, né? Mas até mesmo a investigação ficou estranha, porque se ele, né, o Duque, precisava de dinheiro para arcar com dívidas do tráfico, por que depois ele simplesmente trocou os documentos e conseguiu fugir? E a dívida? Por que a dívida ficou para trás? Isso não ficou explicado. De fato, conhecido como Buzaidinho, filho do ministro da Justiça na época, e Eduardo Rezende, o Rezendinho, filho do senador, podiam estar envolvidos. Especificamente, eles teriam recebido a Ana Lídia, já que eles comandavam o tráfico ali da região. Para você ter entendimento, o Rezendinho, filho do senador, e o filho do ministro da Justiça tinham envolvimento com o tráfico de drogas dentro do período da ditadura militar na região. Logo, o caso foi totalmente abafado. A ordem possivelmente vinha de outro ponto, né? Alguém impediu o sigilo ali da justiça e o caso ficou muito bem abafado. Os meios de comunicação social, escrito, falado, televisado, e as transferências, matérias, etc., todos ficaram em sigilo. Não sei se você sabe, mas na época do período militar, o que era informado na televisão tinha que ser passado totalmente pela auditoria do governo. As primeiras falhas da polícia na investigação foi: não fizeram um exame de digitais na carta, tá? Não tentaram identificar se na carta tinha as digitais do irmão e nem tentaram comparar o pneu da moto do Álvaro com o pneu encontrado no local. E nem os materiais genéticos foram confrontados com qualquer suspeito. Eles passaram todos sem ter nenhum tipo de investigação clara em cima deles. Meses depois, quase lá próximo do final do ano, uma testemunha, uma usuária de entorpecentes, entrou em contato e disse que conversou com o Álvaro e que o Álvaro tinha relatado para ela que o preço para ele entrar naquela vida tinha sido altíssimo. Ele tinha pagado com a própria irmã o preço para continuar vivendo aquela vida. Porém, logo depois, essa moça disse que era tudo mentira, que ela tinha inventado tudo. E posteriormente ela negou que tivesse inventado, dizendo que ela tinha recebido uma pressão de políticos. O Ministério Público entrou com um pedido para investigar todo o tráfico ali da região de Brasília, contudo não foi aprovado pelo Ministério da Justiça. Lembre-se, o filho do ministro da Justiça da época era uma das pessoas envolvidas no tráfico. A prisão preventiva, mesmo assim, de Duque e Álvaro ocorreu, mas eles dois foram absolvidos porque não tinha qualquer prova contra eles. Já em 1993, o crime prescreveu e não apontou nenhum culpado. Hoje em dia, depois de várias mortes estranhas que ocorreram nesse caso, entre todos os envolvidos, apenas o irmão dela permanece vivo. A verdade é que o caso foi todo abafado, possivelmente, né, pela Justiça de Brasília, né, pelo Ministério da Justiça, exatamente por envolvimento político, né. A parte do julgamento, o Ministério Público disse que os dois jovens estiveram envolvidos. Um tirou a Ana do colégio, o irmão, e o outro ficou encarregado de fazer todos os outros trâmites, né? Que era pedir resgate, etc. Mas que culminou por algum problema no ataque contra a Ana Lídia, que a levou a óbito. Eles dois foram absolvidos, né? O Duque e o Álvaro foram absolvidos, porque apesar das vários tipos de afirmações que o Ministério Público falava do envolvimento dos dois, o Ministério Público não conseguiu superar o Ministério da Justiça, que não autorizou a investigação ir a profundo, ou seja, não autorizou a investigação a coletar informações que conduzissem a criar provas contra os dois.
E como a investigação teve diversas falhas, a defesa utilizou-se dessas falhas, que ocorreram até horas após o desaparecimento da Ana Lídia, para endossar a sua defesa, de que a investigação não tinha sido feita de forma correta e que isso facilitaria, né, qualquer tipo de interpretação, e que na verdade a acusação estava interpretando e não tentando provar. Os primeiros depoimentos prestados pela família não constam no processo, ou seja, não foi sequer retratado. E o retrato falado, feito a partir do relato de uma dona de casa que viu a menina lá indo em direção à Universidade de Brasília, não foi anexado também no processo, ou seja, desapareceu. Na época, a polícia ignorou alguns tipos de provas, como o álibi utilizado pelo irmão. Tá? A justificativa é que ele tinha ido a uma rodoviária e depois ele tinha passado ao Detran. As marcas de pneu encontradas do lado da vala da Ana não foram sequer confrontadas com a Yamaha que o Álvaro tinha. As investigações não foram as poucas farmácias do Planalto Piloto apurar as vendas de preservativos. Em 1970, praticamente ninguém tinha o hábito de usar esse tipo de protetor. E era pouquíssimos estabelecimentos que vendiam. Então era muito possível passar por todas as farmácias recolhendo os dados. Em 2005, Raimundo Duque, né, que era um dos acusados, faleceu aos 62 anos porque ele era alcoólatra, tinha grandes problemas com as bebidas. Ele foi preso 2 anos após o acontecido com Ana Lídia por falsidade ideológica. Ele estava tentando passar por outra pessoa, segundo ele, para não ser, né, atacado pelo tráfico. Depois que ele saiu da prisão, ele foi para o Rio de Janeiro, vendeu ouro, roupa, vendeu de tudo. Até que ele foi para Goiás. Em 2013, ele deu uma entrevista ainda ao Correio. Ao Correio do Estado, ele jurou totalmente inocência. Ele falou que ele era muito doido, fazia muitas coisas erradas, mas que ele nunca fez nada disso, que ele não tinha qualquer envolvimento. E ele teria ainda só ido lá prestar solidariedade ao amigo dele e à família dela. Quando ele chegou lá, ele havia sido cercado pela polícia e que logo depois ele fugiu para o Mato Grosso e teria ido visitar um pai, na verdade, né? E que vários dos depoimentos dele, ele estava, na época, ele disse que estava alterado pelas coisas que ele havia ingerido, lembrando que ele tinha problema com alcoolismo. Ao Correio do Estado ainda, ele chega a dizer que em 14 de setembro de 73, ele soube que ordens, né, foram dadas para que o caso fosse abafado. Ele disse que provavelmente foi gente importante que estava na jogada. E ele acusa Buzaide. Ele disse que não queria condená-lo sem prova, mas que tudo indica que seria ele. E que como não tinha prova contra eles, o crime acabou sendo de absolvição. E ele disse que só ele e o Álvaro acabou pagando o pato porque ambos ficaram 1 ano presos. E ele afirma que o Álvaro também é inocente e que foi retirado de bode expiatório, pois Buzaide era simplesmente filho do ministro da Justiça. O caso virou um livro chamado Silêncio na Cidade, da editora Camara, e é um romance policial escrito por Roberto Seabra. Na obra ele retrata os casos, só que ele troca o nome por Ana Clara, né, para proteger a imagem da garota. Realmente o caso terminou sem solução até hoje, 45 anos depois, não se tem qualquer resposta sobre quem possa ter feito. Seja lá quem for, se ainda estiver vivo, ele saiu inocente, foi inocentado pela polícia. Se já não está mais vivo, ele se foi tendo a certeza da impunidade. É um caso realmente muito triste. Peço para você que assistiu esse vídeo e gostou, que se inscreva. Esse tipo de vídeo praticamente não dá monetização. Nós fazemos ele exatamente para o nosso canal, para criar conteúdo. Esperamos em breve criar um canal de membros aqui dentro do canal para que supra, né, a falta de monetização em vídeos como esse. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma informação que queira acrescentar, deixe aí nos comentários. Fui!